Olá, começa agora mais um programa Advocacy e hoje vamos falar sobre as recentes ameaças que a liberdade religiosa vem sofrendo. Então não saia daí porque o nosso programa já está no ar. Recentemente, decisões tomadas em vários locais do Brasil têm colocado em xeque a liberdade religiosa. E é sobre isso que eu converso agora por videochamada com a presidente interina da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que é a ANAJURE, a doutora Edna Zilli. Ela é advogada e secretária da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná. E ainda aqui no estúdio eu converso com o doutor Mariel Marra. Ele é advogado e secretário-geral da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-MG. Doutor Mariel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer também aqui a doutora Edna Zilli. Obrigado, doutora. A senhora conseguiu nos inserir aí na sua agenda, assim, já bem cheia. Então, eu quero agradecer aqui o tempo que a senhora está disponibilizando para essa conversa conosco. Bem-vinda ao programa Advocacy. Muito obrigada. Eu agradeço o convite para participar. Prazer é nosso, doutora. Doutor Mariel já é um conhecido nosso, já esteve aqui outra vez também em temas parecidos, né, doutor? Sim, é sempre um prazer retornar aqui no programa. Obrigado. E eu queria começar esse nosso bate-papo e ouvindo a opinião de vocês nessa nossa conversa. Esse é um momento muito importante no Brasil e nós vamos ter oportunidade de colocar aqui alguns fatos e decisões, tanto do judiciário como do executivo sobre esse assunto. Tem um momento muito importante para as religiões em geral, né? Lembrando que quando falamos de direito e liberdade religiosa, né, doutora Edna, não estamos falando dos evangélicos, mas da religião no Brasil como um todo, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês dois é: tem previsão no direito brasileiro sobre direito e liberdade religiosa? O que é que nós temos do direito sobre isso? Doutor Mariel, deixa eu começar aqui pelo senhor. A Constituição ela é clara em relação à liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença, porque são temas interconectados, né? Uhum. E que isso tudo está vinculado diretamente a direitos humanos. Quando a gente fala sobre liberdade religiosa, conforme o senhor bem disse, não está dizendo apenas de igreja, né? Não está falando apenas da religião cristã, mas são religiões e a liberdade em sentido amplo, né? E não só a Constituição, mas nós temos essa liberdade religiosa também positivada em normas internacionais, tá? Então, é algo assim muito claro e bem seguro em relação a isso. Doutora Edna, a senhora que a ANAJURE, só lembrando aqui, tem uma, e eu vou pedir até a senhora também para falar, todos nós conhecemos, mas certamente muitos dos nossos telespectadores talvez não conheçam, porque não são todos de carreira jurídica. E como assim, está pelo Brasil todo, eu vou até pedir um pouquinho, antes da senhora expor sobre o que o direito, né, direito à liberdade religiosa no nosso ordenamento jurídico, o que é a ANAJURE e qual que tem sido o papel dela nesse ambiente? A ANAJURE é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, né? Nós temos cerca de 800 associados em todo o Brasil. Atuamos em quase todos os estados, temos representantes estaduais em, eu acredito, não tenho certeza o número, mas eu acho que em torno de 23 a 25 estados que temos representação estadual e atuamos em defesa dos direitos civis fundamentais. E a nossa atuação preponderante é, no caso, com relação à liberdade religiosa, né, que tem sido em especial nos últimos 2 anos que nós temos tido uma atuação bastante forte, inclusive nessa questão da pandemia, que em muitos municípios esse foi um direito que foi muito restringido, né? E tem uma atuação... Nós temos... Pode falar, doutor. Só complementando, nós temos atuação também na área de refugiados, atuamos também com a Academia ANAJURE, que nós já estamos esse ano na 5ª edição, que é um curso de imersão de uma semana, né, com alunos das faculdades das universidades do curso de Direito ou recém-formados,
numa imersão na cosmovisão cristã do direito. Então, temos outras atuações na área acadêmica, como parcerias com cursos de pós-graduação, MBA, mas a área preponderante é em defesa dos direitos civis fundamentais. E uma atuação muito importante em algumas ações junto ao STF, como amicus curiae, né? Porque temos aí uma matéria extremada também, né, assim, em termos de polêmica, com relação à homofobia, e a ANAJURE está naquela ação, se não me engano, no STF, né, que aguarda a publicação, finalização do processo, decisões ainda, né? A DO 26? Isso. Estamos na DO 26, estamos lá, estamos em muitas ações voltadas a essas questões, né? Inclusive, agora, segunda-feira, nós entramos com o último pedido, que foi agora na questão da ADI 6622, com relação ao acesso às aldeias indígenas por religiosos, né? Uhum. Então, nesse ambiente todo, e essa experiência até da ANAJURE com a sua atuação, inclusive judicial, né? Tem um trabalho de consultoria, um trabalho doutrinário, acadêmico, mas tem uma atuação judicial intensa também. Como que a senhora vê, e até a própria instituição, o direito e a liberdade religiosa no Brasil? Isso está claramente esculpido no nosso ordenamento jurídico, na sua visão, doutora? Sim, muito claramente no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, nós temos a liberdade de crença e de culto, né, na Constituição Federal, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos. Nós tivemos recentemente, e aí eu vou continuar aqui com a senhora, depois quero ouvir também a fala do doutor Mariel, e a senhora mencionou aí a ação que está no STF, que tem a ver com a não presença dos religiosos nas comunidades indígenas. Eu vou pedir para a senhora dizer para nós todos exatamente o que é isso, o que isso significa, aliás, o que é essa ação e o que é a decisão, também assim, os limites da decisão do ministro Barroso nessa ação. E o que isso prejudica, aliás, o que isso restringe o direito e a liberdade religiosa. Ok, essa ação direta de inconstitucionalidade é mais uma ação que foi impetrada pelo PSOL e PT, se eu não me engano, posso estar confundido, mas pedindo a restrição de entrada de organizações missionárias nas aldeias indígenas no contexto da pandemia. Foi isso que aconteceu. Então, a decisão, ela diz que não diz que todas as organizações têm que ser retiradas, as que já estavam, mas que nenhuma nova organização pode entrar nas aldeias indígenas, e especialmente dos povos, os povos de recente contato, né? Uhum. O que restringe, assim, ela não deixou claro por quanto tempo, se seria só no contexto pandêmico, ou se isso pode ser dado um aspecto mais amplo, né, de depois não ser continuado. Então, o que diz a sentença é que aqueles que já estavam no início da pandemia, né, podem permanecer, mas que ninguém novo pode entrar novamente nessas aldeias. Então, novas missões não poderiam ingressar em aldeias indígenas. Agora, eu vou começar aqui perguntando para o doutor Mariel, mas eu quero ouvir a senhora também, porque há outros grupos vulneráveis, né? Que não só os indígenas, e eles também são, como todos nós somos, mas eles também mais isolados, se começam a ter mais contato. É claro que o contágio também vai aumentando, né? Mas nós temos outros grupos vulneráveis, como, por exemplo, pessoas que estão nas unidades prisionais, população de rua, que por convívio, ou então por falta de acesso a recursos e etc. E eu costumo dizer, doutora Edna, que, sobretudo a população de rua,
se não fosse uma atuação intensa dos religiosos nesse ambiente, eu não estou falando aqui só dos evangélicos, mas dos católicos, dos espíritas, que foram os que mais atuaram, foi muito intensa com a alimentação, com cuidados, com máscaras, com a distribuição de álcool em gel para esses segmentos. Então, assim, essa situação da população de rua que cresceu muito durante a pandemia só não foi mais grave em razão da atuação dos religiosos, né? Então, a rigor poderia também ter havido, olha, vamos entrar aqui com a ação para que se proíba os religiosos de atuarem com esses segmentos, porque isso vai aumentar a possibilidade de disseminação do vírus. Bom, eu faço essa introdução aqui para fazer a pergunta. Não houve, talvez, nessa ação aí que foi impetrada pelo PSOL e o PT, aliás, não foi o PSOL, foi uma associação, né, e o PT, não houve uma discriminação nesse sentido, olha, esse segmento nós vamos defender e aquele outro ali não está também sendo defendido? E mais, nessa toada, não há uma possível ameaça à restrição do direito, na linha do que a senhora respondeu, do direito e liberdade religiosa de uma forma que se prolongue para além da pandemia, ou seja, tem uma decisão, quando é que ela vai se extinguir, né? E em que dado momento que oficialmente alguém diga, acabou a pandemia. E assim, o que isso pode representar na atuação dos religiosos? E ainda vou um pouquinho mais adiante para vocês dois. Não é restringir não só os religiosos de estarem lá, mas também do próprio indígena ter um contato com a religião, porque eu posso ter contato, eu tenho o direito de conhecer as muitas religiões. Não seria também restringir o direito do próprio indígena ou da pessoa daquela comunidade a ter acesso a outra religião? O senhor vê assim, doutor Mariel? Doutor James, eu vou até um pouco mais longe, antes da pandemia, porque antes de ser formado em Direito, eu sou formado em Teologia, né? Formado aqui em Teologia no Isabela. E desde a minha época da faculdade, já se discutia sobre a questão do missionário cristão dentro de comunidades indígenas. E já se falava sobre supostamente ser inadequado a presença desses missionários, utilizando como pressuposto a preservação cultural, né? Que os missionários, quando vão para essas comunidades indígenas, eles então, teoricamente, estariam desconstruindo a cultura e que caberia então a entidades como a FUNAI preservar a cultura desses povos. Então, eu vejo que essa questão da pandemia tem sido utilizada hoje como um pano de fundo para legitimar algo que já vem sido discutido há muito tempo e que não diz respeito apenas à restrição da liberdade de crença, liberdade religiosa desses povos, mas diz respeito à supressão. Porque a gente sabe que nenhum direito constitucional, de fato, ele é absoluto. Direitos podem ser ponderados caso a caso, né? Direito constitucional deve ser ponderado caso a caso, mas, e aí comporta sim uma restrição, mas supressão não. Essa decisão aí do ministro Barroso, ela tende à supressão da liberdade religiosa, impedindo que, conforme o senhor mesmo disse, que esses povos tenham acesso a outras religiões. E aí é o que eu falei, a questão da pandemia, de segurança sanitária e tudo mais, tem sido utilizada como um pano de fundo para algo que já vem de muito tempo e eu posso dizer que é até uma má vontade e indisposição com os religiosos e um grupo muito, muito restrito que são os cristãos. Porque se fosse outra religião, talvez não teria esse mesmo tipo de atuação contra as missões, né, os missionários. E a senhora, doutora Edna, como vê isso? Eu também vejo como, na verdade, também um desrespeito à autonomia do próprio indígena, né? Dele ter o direito de escolher se ele quer ter um missionário de determinada organização
na sua aldeia ou não. Está tirando o direito à autodeterminação do indígena também, né? De fazer essa escolha. Sem falar que as organizações missionárias, elas, antes mesmo de haver esta ação, quando no início da pandemia, todos eles já tomaram a iniciativa de aqueles que estavam nas aldeias permanecerem e não entrarem novos missionários, exatamente para não correr o risco de levar a Covid para dentro da aldeia, e porque eles já sabem que fatalmente seriam colocados como os grandes culpados por uma contaminação dentro de uma aldeia, embora não sejam só os missionários, os membros das organizações missionárias que adentram as aldeias. A gente sabe disso, é público e notório, né? Que tem outras pessoas que entram para comercializar coisas, que têm acesso às aldeias, mas as organizações missionárias fatalmente seriam as culpadas nessa situação. Então, as organizações tomaram esse cuidado de não enviar novos missionários nesse contexto pandêmico, exatamente visando a proteção desses indígenas, né? Então, eu acho que realmente, eu concordo com o doutor que isso tem sido usado durante a pandemia como um pano de fundo para colocar restrições bastante sérias em todos os sentidos, e agora, e especialmente com os indígenas, mas em vários municípios do país houve restrições à liberdade religiosa, restrição à liberdade de culto, de forma expressa nos decretos, né? Então é muito sério esse tema. Agora, doutora, a senhora mencionou aí que os próprios missionários já haviam tomado essa decisão de não entrarem novos missionários com o início da pandemia para evitar. Eu não sei, a ação foi proposta antes ou depois dessa decisão? E mais, se houve já a decisão e eles não estavam mais entrando com novos missionários, só os que estavam lá, e aí a senhora lembrou muito bem, há ONGs estrangeiras, há ONGs políticas, há ONGs que estão fazendo comércio em nome de defesa e proteção do meio ambiente na Amazônia, que eles continuam fazendo esse trânsito. Ou seja, não são só os religiosos, né? E até a senhora mencionou, eu estou me lembrando aqui que num dado momento as igrejas foram culpadas de aumentar a disseminação do vírus, a contaminação de uma certa figura política que falou que as igrejas eram culpadas por isso. Ou seja, de uma certa forma também os missionários, para evitar isso lá, não vamos fazer para que não depois falam que fomos nós. Se isso se deu antes mesmo, talvez, da propositura dessa ação, e certamente antes da decisão do ministro do STF, do ministro Barroso, não perderia o objeto tal ação, ou mesmo a decisão se tornaria inócua, já que os próprios religiosos tomaram essa decisão anteriormente? Mas eu acho que aí agora tem a ver essas organizações que na verdade, como acho que o doutor já havia mencionado anteriormente, as organizações missionárias nunca foram bem vistas dentro das aldeias, né? Sempre houve uma restrição para que as organizações entrem dentro das aldeias. Isso sempre houve, né? Embora as organizações missionárias são as que mais têm cuidado dos indígenas desde o início. Cuidado no sentido de cuidar da saúde, do fornecimento de cestas básicas, e todo o cuidado que o indígena tem recebido tem sido dado acho que há muito tempo pelas organizações religiosas em geral. Mas havia essa questão da FUNAI, especialmente, não ser contra essa entrada, que faz muito tempo já, nós tivemos inclusive uma comissão na Câmara Federal, e eu lembrei desse detalhe com relação à liberdade religiosa, que não havia o respeito à autodeterminação dos indígenas, não se dava o direito dele escolher permanecer na sua religião ou mudar de religião, porque o direito à liberdade religiosa é você ter uma religião, você poder mudar a religião que você professa, ou permanecer naquela que você tem. Então, esse é o direito. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser mudar, você muda. Se você quiser não ter religião alguma, você tem o seu direito.
E isso é liberdade. E aos indígenas não é dado esse direito, porque havia essa restrição já antes. Então, eu acho que essa é uma questão que eles colocam de proteção da cultura tradicional, mas que isso é só mais um motivo, porque sempre os cuidados que foram tomados são tomados até hoje. Se alguém for entrar numa aldeia indígena, vai tomar todos os cuidados necessários que todos nós temos que tomar para entrar em qualquer lugar. A higienização, o uso da máscara, manter distância, esses cuidados todos são tomados. Mas, nesse caso, eu acho que o risco é disso se tornar uma frequente, passar para frente já, como a gente vai aceitando determinadas coisas e eles acabam sendo impostos como regra, né? Aquilo que é exceção acaba se tornando a regra. Então, eu acho que é nesse sentido que há todo esse movimento contra essa decisão do ministro Barroso. Me parece que abre um precedente perigoso, né? Porque um precedente perigosíssimo. O que não é um precedente acaba se tornando, né? Exatamente, exatamente. E também, doutora e doutor Maria, eu acho que nós estamos encerrando aqui esse bloco, mas só para fechar, dizer que parece que as organizações missionárias vão lá só para fazer proselitismo. Não, elas fazem um trabalho importante e a senhora sabe disso muito bem, melhor do que eu, o doutor Mariel também, um trabalho de apoio social, de higiene, de saúde, de alimentação, enfim. Não é um trabalho de proselitismo. Humanitário. Completo, né? Exatamente. Bom, eu acho que isso nos mostra, assim, temos vivido um momento, né, doutor, de algumas ameaças. E eu gostaria, assim, de deixar esse ponto aqui, assim, quais ameaças hoje nós vivemos no Brasil ao direito e à liberdade religiosa, sobretudo ao cristianismo e algumas intolerâncias que a gente tem vivido. Doutor Mariel, o senhor falou que, assim, mesmo antes da pandemia e durante a pandemia, já se via alguns sinais que chamava a nossa atenção, né? Mas na visão de vocês dois, o que nós temos efetivamente hoje surgindo nesse ambiente, nesse cenário, doutor Mariel? Olha, hoje o que eu vejo que mais ameaça a liberdade religiosa no país é o chamado passaporte da vacinação, que inclusive no Pernambuco já está sendo exigido, né, esse passaporte, para que as pessoas possam frequentar as igrejas, os cultos, com mais de 300 pessoas. Esse passaporte sanitário. Exatamente. Esse passaporte já está sendo exigido em Pernambuco e existe um projeto de lei no Rio de Janeiro que aí também vai nesse mesmo sentido. E isso é estranho, principalmente em Pernambuco, porque esse mesmo tipo de passaporte ele não está sendo exigido para frequentar shoppings, bares, restaurantes, né? E está sendo algo exclusivo para se frequentar a igreja. Então, mais uma vez, o que eu percebo é que a questão sanitária, a questão da segurança sanitária, da saúde, está sendo utilizada como pano de fundo para mascarar uma perseguição que, na verdade, é uma perseguição religiosa. E isso é muito sério. Nós, como cristãos, né, operadores do direito, juntamente com associações tão importantes como a Anajur e outras, nós precisamos nos levantar contra isso de forma firme e não aceitar esse tipo de coisa como se fosse uma coisa normal, porque não é normal isso não. Doutora Edna, me lembro aqui que durante a pandemia, e aí assim, nessa esteira da segurança sanitária, né, nós tivemos casos aqui em Minas em que as celebrações feitas online, como nós dizemos, né, pelas plataformas eletrônicas e televisão e etc., nós tivemos um caso aqui no interior de Minas em que um padre estava celebrando a missa só com a equipe de louvor dele, acho que 9 ou 10 pessoas ao máximo estavam na igreja na hora que a missa estava sendo transmitida. E por uma decisão do prefeito e a guarda municipal, fechou a igreja falando que era proibido. Isso foi, assim, claramente um desrespeito à liberdade religiosa, ao direito como um todo. Então, foram vários
pequenos casos que surgiram. E aí eu volto a pergunta para a senhora, feita aqui para o doutor Mariel. A senhora também tem percebido, a Anajure tem identificado esses focos, digamos assim, tanto em níveis locais, tanto em nível local, como de uma repercussão mais em nível nacional? A senhora tem visto isso crescer? Sim, nós tivemos casos absurdos durante a pandemia. Municípios, por exemplo, no interior de Santa Catarina, que a família estava fazendo um culto doméstico na sala da sua casa. Que absurdo. A família reunida, e houve a intervenção da polícia. A família reunida, não havia gente de fora, não era uma reunião de pessoas, visitantes, não, era família. Núcleo então, familiar. é para ver os absurdos que aconteceram. Esse caso, acho que foi em Poços de Caldas, do padre, né? Sim. Que estava realizando a missa e foi revoltante ver o que aconteceu com ele, né? Houve grandes problemas durante a pandemia, abusos, né, nos decretos municipais. Nós tivemos o caso, por exemplo, do município do interior de Santa Catarina, que a família estava realizando um culto doméstico na sala da sua casa e alguns vizinhos, acho que provavelmente estranharam o fato da família reunida na sala, denunciaram, a polícia veio e interrompeu um culto doméstico na sala da casa, uma residência. Então, a gente vê aqui a que ponto chegaram os absurdos, né, acontecerem. Esse caso que você citou, do padre que estava realizando a missa para transmissão, foi em Poços de Caldas, se não me engano. Sim. E ele estava com pouquíssima gente, acho que tinha o rapaz que tocava violão, a moça que fazia a transmissão para as redes sociais, e o pessoal da iluminação, pouquíssima gente, acho que não chegava realmente a 10 pessoas dentro do templo. E a guarda municipal interrompeu, e eu vi esse vídeo, o padre ficou realmente muito revoltado, e com toda razão, né? Porque teve o seu direito constitucional tolhido ali de uma forma absurda e arbitrária. Então, nós tivemos em vários municípios muitas questões parecidas com essas, inclusive no Observatório Anajure nós atuamos e nós oficiamos a esses prefeitos, explicando que alguns não fizeram de má fé, mas por desconhecimento da lei mesmo. Então, voltaram atrás, aceitaram, através dos nossos ofícios, da intervenção dos nossos representantes estaduais juntos à prefeitura, e mudaram os decretos. Então, a gente via aqueles que estavam de boa fé, de fato, porque houve a mudança. Falando sobre liberdade religiosa, os riscos que têm acontecido, nós temos visto vários casos, né? Nós vimos em Minas Gerais a questão do pastor Jorge Linhares, que foi chamado pelo Ministério Público pelo simples fato de uma escola batista reproduzir um vídeo de crianças falando que tinha nascido menino e tinha nascido menina, por isso eram gratos a Deus. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim, sem nenhuma conotação outra que não fosse a fundamentos da fé cristã, sem agredir ninguém. Exatamente. O alicerce da fé cristã, Deus os fez homem e mulher, então não estavam fazendo nenhum tipo de discriminação, estavam apenas falando aquilo que o nosso manual de fé e conduta deixa muito claro. E foi chamado pelo Ministério Público a prestar declarações, né? Então, a gente está vivendo num tempo de extremos, realmente. E nós temos visto, doutor, assim, tem havido uma demanda também na justiça maior, no sentido de que, vou dar aqui um exemplo rápido, de alguém que se sente incomodado no ônibus porque tem alguém pregando o evangelho ou cantando a música, como é dita, gospel. Porém, outra música não incomoda, né? Só a música gospel que incomoda. E eu costumo dizer de uma experiência nossa em que tivemos uma ação na justiça que alegava o ruído fora dos limites da lei de um culto,
e que era realizado 2 vezes por semana à noite, entre 19 e 21 horas. E no desenrolar da audiência nós descobrimos que a parte que reclamou, e até também alguém do Ministério Público se identificaram como vizinhos porque havia lá um baile funk que funcionava de 10 da noite às 5 da manhã todo sábado. E aí, você mora lá perto? Eu moro, eu também moro, então somos quase vizinhos, ou seja, o baile funk de 10 da noite às 5 da manhã não incomodava, mas morar perto das nossas comunidades religiosas era insuportável, ou seja, é um comportamento, né, doutor Mariel, que vê assim, há algo por trás de tentar judicializar e até normatizar a intolerância, e não necessariamente porque a atividade religiosa está cometendo nenhum desrespeito, que o senhor já até havia dito anteriormente, né? Exatamente. Eu tenho até dito dentro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Minas que existe sim perseguição aos cristãos no país. Acho que a única voz que se levanta defendendo os cristãos aqui no país, porque parte-se do pressuposto que somente sofre perseguição religiosa no país aquelas religiões de minoria, religiões de matriz africana, que inclusive alguns falam que não que nem chega a ser perseguição religiosa, mas eles utilizam o termo de racismo religioso. Cunharam agora esse termo. Agora, é fato, o cristão no país, independente se é religião de maioria ou minoria, e especialmente os evangélicos, sofrem sim com intolerância, sofrem sim com preconceito. E a gente está vendo isso aí. A pandemia está se tornando um pano de fundo e um pretexto para perseguição religiosa. Estes exemplos que a doutora citou aqui, exemplos lamentáveis que ocorreram durante a pandemia, estes exemplos, eles revelam, na verdade, uma perseguição ao cristão. Revelam, na verdade, não aquilo que eu tinha dito no bloco anterior, que fala sobre a restrição de direito de culto, porque restrição pode ocorrer, não existe direito absoluto, mas os exemplos que a doutora trouxe versam sobre supressão do direito de culto, né? Quando um fiscal da prefeitura entra dentro da casa de uma pessoa e fala que eles não podem realizar culto doméstico, além da questão absurda, né, de que eram pessoas todos da mesma família, que não havia risco, né, entre eles, além dessa questão absurda, o que está ocorrendo ali é a supressão, não pode ter culto, não é a mera restrição visando a segurança sanitária. É para não ter culto, é impedimento. A mesma coisa também é aquela questão do passaporte sanitário. Eles estão impedindo as pessoas de terem acesso ao culto. É supressão, não é mera restrição. E é aí que está o perigo, é aí que está o grande problema, sabe? E é por isso que a gente tem que se levantar. Se a gente não falar agora, seremos calados, né? Exatamente. E se me permite, essa questão do passaporte vacinal é ainda mais grave por 2 questões. Primeiro, o esquema vacinal não está completo no Brasil. Sim. Né? Nós temos faixas etárias que ainda não estão vacinadas. Segundo, a gente tem visto que o esquema vacinal com primeira e segunda dose de determinadas vacinas, elas não garantem imunidade. Aliás, doutor, me permita te interromper, tivemos um caso recente agora, curiosíssimo pelo mundo. A OMS não recomenda o passaporte. Segundo, nós tivemos uma viagem aí do presidente com a comitiva aos Estados Unidos, em que o ministro vacinado voltou com Covid e terá colocado outros em risco porque ele acessou os ambientes. O presidente não vacinado foi restringido de entrar e voltou e não está com Covid, ou seja, é algo a ser revisto, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Talvez esse passaporte vacinal até traga uma falsa segurança. Exatamente. Né?
traz uma falsa segurança, o que pode, as pessoas podem daí sim relaxar o esquema normal do uso da máscara, da manutenção da distância, do uso do álcool gel, e aí sim traria um maior risco para a saúde, né? E não o que está sendo colocado como uma questão de segurança. Não é uma questão de segurança. Eu vejo como uma questão de restrição a um direito. E como que uma igreja vai ficar exigindo para que os membros entrem nos cultos um passaporte vacinal? Para ir para o jogo de futebol você não precisa apresentar, para você entrar num ônibus superlotado não precisa apresentar um passaporte vacinal, mas para ir a prestar o culto da sua religião você precisa apresentar um passaporte vacinal. Ou seja, aí tem alguma coisa que não está certo, não tá correto essa diferença entre os ambientes, não é? Fere o princípio da igualdade, né? Que é constitucional. Que é constitucional, da isonomia, né? Eu fico imaginando, doutora, a Anajure aí, que acaba acompanhando do Brasil todo, né? Por exemplo, como nós vamos fazer com um passaporte em eventos no estádio onde vão 80 mil pessoas. Ou até também, por exemplo, um evento como o Rock in Rio, que em um dia vendeu todos os seus ingressos. Ou seja, como é que você controla e verifica e afere cartão de vacina e passaporte de milhares e milhares de pessoas que vão agregar para um determinado local em um curto espaço de tempo para chegar. Porque 300 pessoas é fácil de conseguir isso, mas 50 mil, 80 mil pessoas, será que o Estado brasileiro vai conseguir fazer isso? Ou seja, nós temos uma desigualdade. E mais uma observação minha aqui, uma percepção da fala aqui do caso lá de Santa Catarina. Doutor Mariel, quantos direitos violados? Ali não foi só o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade religiosa. Quantos direitos violados em invadir uma residência, um domicílio, sagrado direito brasileiro, onde uma família está reunida, sem uma decisão judicial devidamente fundamentada e dizendo quais os direitos ali estão assegurando aquela decisão de haver aquela invasão, ou seja, quantos direitos não foram violados ali, né, doutora? Sim, verdade. Muitos direitos constitucionais violados, né? A inviolabilidade do lar ali foi completamente esquecida. Não, tivemos muitos absurdos, muitos direitos restringidos, muitos direitos violados em vários. Nós acho que temos cerca de 56 decretos que nós analisamos e todos eles tiveram algum tipo de violação de direito, uns mais graves, outros menos graves, mas sempre houve direitos violados. Eu me lembro aqui, nós tivemos um problema também na pandemia com a proibição, e ao final o STF reconheceu que era legal, uma determinação, aliás, para que as igrejas não tivessem nenhum culto presencial, né? Aquilo foi um absurdo. E aí saiu uma campanha, igrejas pela vida vão fechar, igrejas pela vida vão fechar. Eu falei, todas as igrejas que estão abertas estão pela vida. Elas tomam todos os cuidados, estão seguindo todas as regras das autoridades e essas igrejas estão nas ruas cuidando de população de rua, de comunidades, com comida, com remédio, com uma série de coisas. E daqui a pouco o rótulo vai parecer que essas igrejas não são pela vida, né? Então, nós estamos assim, bem aqui no finalzinho, mas lembrar, pequenas ações, pequenos sinais estão sendo dados de que nós estamos no momento de ameaça à nossa liberdade religiosa, de professar a nossa fé, e como disse aqui o doutor Mariel, a doutora Edna, a pessoa tem o direito também de conhecer essa fé religiosa, ela não pode ser privada por razões várias de não ter acesso àquela religião, e nós cristãos, nós líderes, nós religiosos, temos que estar atentos a esses sinais, para que a gente não deixe que isso cresça sem que a gente perceba, né? Chegamos aqui bem no finalzinho, eu queria pedir aqui em rápidas palavras, doutora Edna, deixe uma palavrinha final da senhora. Me parece que tem um evento da Anajure, não sei se mudou, tem um evento ainda no final do ano, doutora Edna. Não sei se a senhora queria falar rapidamente sobre isso, convidar o nosso telespectador. Sim, claro. Nós teremos o Enajure, que é o Encontro Nacional de Juristas Evangélicos, que é de 10 a 12 de dezembro em Gravatá, em Pernambuco. Eu pretendo estar lá.
E vai ser um evento muito gostoso, vai ser um hotel muito assim agradável o ambiente. Então eu convido a todos os juristas, os advogados que queiram participar, porque vai ser um tempo especial, um tempo de comunhão, um tempo de palestras técnicas, jurídicas, mas também um tempo de comunhão entre nós juristas. E são todos convidados. Ok, obrigado, doutor Mariel. Obrigado, senhor, também pela sua participação aqui conosco. O senhor continua conosco em outros temas e em outros momentos. E eu agradeço você aqui pela sua participação conosco, essa audiência. O nosso programa chega aqui ao fim, mas nós nos vemos no nosso próximo Advocacy. Até lá.